Bom, eu estou meio atrasado para falar desse assunto, porque já faz quase uma semana que lançou o episódio final da série de The Last of Us, a série que foi a adaptação do famoso jogo de videogame que se deu muito a comentar, muita gente amou, muita gente achou a melhor série de todos os tempos, muita gente achou mediano, muita gente não gostou. Enfim, adaptação de videogame é isso mesmo. Sempre vai ter um negócio assim que vai dividir as pessoas, que a galera não vai gostar muito, que vai repercutir mal. É normal, videogame, toda vez que tem adaptação nova, dificilmente a galera vai em peso falar, porra, que negócio foda. A única vez que eu vi isso acontecendo foi com Sonic. Tô falando em live action, se a gente for por animação, assim. A gente tem Cyberpunk, a gente teve Arcane, tem outros também, mas tipo, acho que pra animação assim, o sólido é que dá mais certo. Nunca vi gente falar realmente mal em animação. Agora em live action, cara, muito difícil a galera realmente sair em cima, falar que foi foda. Só Sonic e The Last of Us chegou nisso, mas pelo menos das séries, das obras que são baseadas em videogame que foram transcritas para live action, eu diria que The Last of Us é uma das que mais se saiu bem, assim. É difícil você ver tanta gente, tantas pessoas indo lá e defendendo com força que não, o negócio é bom, você não entendeu e pá. Enfim, eu já assisti os 9 episódios da série e eu vou vir aqui para comentar o que eu achei dessa polêmica série de The Last of Us. Para saber minha opinião, se inscreva no canal, dá like, compartilha pra gente aqui poder continuar. Enfim, isso foi tudo por hoje, então agora sim, bora pro vídeo. Quando a série começou, eu comecei gostando bastante dela. Porque, enfim, não é que ela era 100% fiel ao jogo, mas a parada é que ela era bem fiel ao jogo. Bem fiel mesmo, era um negócio assim que eu sentia a mesma vibe que eu senti jogando o jogo. A história era a mesma e os personagens eram bem fiéis até. Eu vi que tem, sei lá, uma ou outra caracterização diferente, né, 100% igual. Mas tipo, os caras realmente se esforçaram ali nos primeiros episódios para entregar uma adaptação que é bem parecida com a do jogo. Os primeiros episódios pra mim foram bem fiéis mesmo. Começou assim a trama, começou a série muito bem, cara. É difícil você ver os caras realmente pegarem o jogo e transportarem para alguma outra mídia, filme, série, TV, de uma maneira assim tão idêntica, tá ligado? Eu não consigo lembrar de nenhum caso em que, tipo assim, a história do filme, da série, é a história do jogo, assim, adaptado. Talvez o Resident Evil, mas se pá, nem o Resident Evil, o último que teve, o filme, tá na nossa série, pelo amor. Que eles adaptavam o primeiro e o segundo jogo. Mas nem esse, porque eles ainda lá eles faziam algumas adaptações e pá. Aqui não, aqui é realmente é a história transcrita, né, do primeiro The Last of Us. E eu tava gostando muito. Começou a série, porra, tá bem, tá ligado? Começou bem, mas aí eu acho que depois começa a decair um pouco. O terceiro episódio eu já não gosto, porque os dois primeiros episódios, eles são episódios que são de apresentação. Ou seja, a história de verdade já começou no episódio 3. E o episódio 3 é um filler. Não tem nada naquele episódio que realmente agregue. Vai ter gente falando, ah não, agrega na jornada dos personagens. Sim, a única coisa que eles vão lá é pegar os suprimentos e vão embora. Cara, eu não precisava de um episódio para isso, precisava de uma cena. E aos poucos eu vou começar a falar porque ter episódio filler me incomoda tanto. Mas esse episódio 3, ele além de ser um filler, o que pra mim vai virar um problema gigantesco, esses fillers, lá pro futuro da série, ele aparece exatamente quando a trama
começaria a avançar de verdade. Porque a série, ela começou, os primeiros episódios da série foram uma apresentação, tá ligado? Aqueles primeiros episódios só existem pra apresentar os personagens, pra apresentar a trama, apresentar a jornada deles. A história de verdade começou a partir do episódio 3, e o episódio 3 é um filler, então fica pior ainda. Enfim. Aí eu entro em outra questão da série. Ela rusha demais alguns arcos. É uma série que o primeiro episódio tinha 1h20 mais ou menos. Os outros episódios da série, acho que com exceção de um, que eu não lembro agora qual é, eram todos episódios que tinham cerca de 40 a 50 minutos. Ou seja, eles puxavam bastante coisa. E eu senti que algumas coisas ficaram meio rushadas. No final da série, eu não comprei tanto assim o relacionamento do Joe com a Ellie. Uma coisa que eu comprei muito bem no jogo, eu não sei o porquê, mas eu acho que a série ela meio que se dividia em 2 pontos. O primeiro ponto é que a série ela precisava de um motivo para a história dela em si avançar. E o outro ponto é que ela tinha que se convencer que o Joe e a Ellie tinham um relacionamento de pai e filho. E tipo, não é tão difícil você fazer isso. Um relacionamento de pai e filho já foram expostos para outras mídias, aliás, inspirados em The Last of Us, e pra mim ficaram muito mais convincentes em obras que não são The Last of Us. Pode pegar Logan, Mandaloriano, eu só lembro desses por agora, mas eles conseguem te convencer, eles têm uma carga dentro dessas obras que você é muito facilmente convencido que esses dois, mesmo não tendo nenhuma relação paterna, a jornada que eles percorreram com o caminho transformaram eles. Então, não é tão difícil. Mandaloriano, a primeira temporada, tem 8 episódios e nenhum deles tem mais de 1 hora. E no caso de Logan é um filme, né? Porra, 2 horas de filme. Mas eu acho que tinha que focar muito na trama da série, porque só tinha 9 episódios para contar essa história toda, e eles não tinham tanto tempo, e eles tinham que contar a história toda. Aí, algumas coisas como o desenvolvimento de personagens, a relação entre eles, acabou ficando meio apagado. E lembra o que eu disse? Que tinha uns episódios fillers no meio? Então, com isso em mente, sabendo que você tem pouco tempo para adaptar uma boa história, tendo que contar a história inteira, e além disso, desenvolver os personagens, desenvolver a relação entre eles, que é um dos pontos fixos da série, os caras ainda me metem um filler no meio, não um, 2. O episódio 3 é um filler descarado, é um episódio que se resume em uma cena relevante, e o episódio 7, mano, o episódio 7 não tem do porquê existir, é um filler completo. É basicamente pra contar aquela historinha do jogo, da Ellie ser lésbica. Aí vocês podem justificar o The Last of Us 2. Mano, pelo amor de Deus, tem coisa mais importante pra fazer do que mostrar a Ellie sendo lésbica, né? Pelo amor. Cara, pra mim, esses episódios aí, tipo, é falta de noção mesmo, cara. Vocês têm noção que vocês têm pouco tempo, vocês têm noção que a parada é corrida, e vocês, em vez de irem atrás disso, ou seja, vamos com calma, vamos indo. Os 2 primeiros episódios fazem isso muito bem. O primeiro episódio tem 1h20, o segundo ele vai até um ponto do jogo até que considerável, pô. Então, tipo assim, os 2 primeiros episódios, eles criam uma base, eles criam um ponto assim, que pra trama avançar, pra ela ir pra frente, tava muito fácil. Mas os caras decidiram cagar no pau, cara, não tem como. Aí também eu entro em outros problemas que a série carregam junto. Acho que a série ela não dá devida importância para alguns elementos. Senti falta, por exemplo, de ter mais infectados, de ter mais zumbis. Aí eu vou ver gente falando, nossa, mas você tem que entender que é uma série de drama, não é uma série de zumbi. É uma série de drama num apocalipse zumbi. Então, meio que você tem que deixar claro que é uma série de drama num apocalipse zumbi. Por que você tem que deixar isso bem claro? Porque no episódio final, quando o Joe tem que pegar ela e falar, ó, temos que encontrar cura pra salvar a humanidade, pá. Você tem que sentir o peso, você tem que ver que, porra, essa merda é perigosa, essa merda é puta que pariu, fode tudo. E quando você tem uma cena ou outra de infectados em episódios específicos, porque tem episódios da série que nem isso aparece, nem tem infectado, você perde toda a noção do perigo.
tá ligado? Eu acho que os 2 primeiros episódios, de novo, indo pros 2 primeiros episódios, que foram meus favoritos de longe, cara, eles foram, de longe, os episódios que mais fizeram isso bem. Você consegue sentir, é uma série que trata sobre o apocalipse, trata sobre o relacionamento entre os personagens, trata sobre a jornada, exatamente tudo que a série devia ser, sem distrações, sem nada. É exatamente o ponto fixo da série. E os caras não conseguiram manter essa qualidade que eles estavam conseguindo manter, tá ligado? É muito estranho isso, tá ligado? Porque quando você faz algo bem, quando você começa a escrever o texto e sabe fazer um bom primeiro parágrafo, é difícil o segundo parágrafo dar errado. Mas a série The Last of Us conseguiu isso, tá ligado? Não que seja terrível. Eu vou entrar em alguns méritos da série mais pra frente. É que eu tenho muita crítica em cima dessa série, muita mesmo. Também avançando, chegou um ponto da série que eu senti que eles estavam tentando pegar o Joel e tentar dar uma amarrada, porque no final eles precisavam do Joel sendo o Joel que mataria Deus e o mundo pela Ellie. Aí no episódio 6, 7 mais ou menos, você não tinha isso. Você definitivamente não tinha isso. Você precisava achar um jeito de estabelecer. Não, o Joel, ele mataria Deus e o mundo pela Ellie. Então eles tentaram fazer do Joel aqui um personagem que ele não é nos jogos. Porque nos jogos, os caras não apelaram. Tipo, eles não precisaram fazer o Joel ter crise de pânico, chorar, nem nada. Tipo, pra convencer ele a partir da jornada junto da Ellie. Não precisou de nada disso. Porque a relação dos dois é muito bem construída, você entende muito bem o ponto. Na série, eles fizeram isso. E tipo assim, o Joel, nos jogos, ele é um personagem mais sério, ele é um personagem mais centrado. E a relação dele com a Ellie é convicta, faz sentido. E eu não senti muito disso aqui. Eu não senti muito disso nesse ponto. E eles tentaram forçar a barra ali, transformando algo que ele não é nos jogos. De novo, entrando no mesmo problema. Faltou tempo, faltou desenvolvimento. E aí, entra pro meu maior ponto, que é o episódio final. Porque o episódio final, pra mim, foi o relance pra mim disso tudo. Porque eu tava vendo a série e eu tava relativamente curtindo. Tinha notado os erros, os fillers, assim. Mas eu só fui ver que a série realmente tava rushadona. O negócio, assim, tava difícil no episódio final. Porque naquele momento do episódio final, quando o Joel ele mata todo mundo pra salvar Ellie, aquele é o momento definitivo, né? Aquele é o ponto de virada definitivo do jogo. E também é para ser o ponto de virada definitivo da série. Só que na série, eu não senti que a relação dos dois estava bem desenvolvida o bastante pro Joel fazer o que ele faz ali. E também eu acho que a cena de ação, que é ele indo lá matando todo mundo, eu achei uma cena de ação muito ruim. Porque me parece mais uma transição do que uma cena de ação. É uma cena que não tem diálogo, é uma cena que é pura trilha sonora, e são vários cortes de cenas diferentes do Joel matando pessoas. De novo, isso me pareceu muito rushado. Seria bem melhor se os caras realmente fizessem uma cena que... Posso pegar o exemplo de uma série que eu gosto muito? Demolidor. Uma cena assim que é câmera fixa, mostrando o personagem, né? Ele entrando dentro do lugar, matando as pessoas, pamamam, sem corte, uma cena de um único take. Porra, isso seria muito melhor. Eu achei que ficou uma cena tipo... mete aí o Joe matando geral, precisa ter aqui 50 minutos de episódio, mostra ele matando geral, salvando a Ellie, e acaba o episódio. Foi exatamente isso que eu senti. Eu não senti peso nenhum na cena. Eu achei a cena de ação ruim, não deu impacto assim, dele matando todo mundo. E quando termina tudo, quando o episódio acaba, eu senti que tinha muita coisa faltando. E eu entendi por quê. Porque a ameaça dos zumbis não foi bem desenvolvida, a relação entre o Joe e a Ellie não foi bem desenvolvida, e a trama central, que é a parte do Joe indo lá, visitando os lugares, percorrendo o mundo para encontrar os vagalumes, foi rushado. Além da cena de ação, como eu disse, ser ruim. Então, tipo, a gente faz essa combinação de coisas, não tem muito o que fazer. Fica bem fraquinho no fim das contas. Eu também vejo que isso tudo meio que é um ponto, né? Porque eles vão agora adaptar o The Last of Us Part 2, que é um jogo que eu não gosto, então, porra, os caras erraram, assim, já na mão. No jogo que eu gosto, imagina no que eu não gosto. Enfim, aí você vai ver várias coisas. Tipo, o negócio do violão, que o Joe queria ensinar a Ellie a tocar violão. Isso daí é um ponto importantíssimo pro The Last of Us Part 2. Porque, né, é como eu disse, a parte da trama, né, que é a parte mais emotiva, a parte dos personagens em desenvolvimento, é bem centrado nisso, nas memórias do Joe pra Ellie.
E o violão é uma das últimas coisas que no final resta pra ele no jogo. Então, porra, violão é uma coisa bem importante. E é isso, eles só falam isso. Faltou uma cena, tipo, uma coisa que poderia ter ajudado muito essa série. Uma cena do Joe com a Ellie tocando violão. Porra, isso além de ser muito bom, porque ajudaria a desenvolver os personagens, tipo assim, daria mais carga pro The Last of Us Part 2. Cara, uma cena assim, cara, já daria, tipo assim, já melhoraria a série 10%, tá ligado? Tipo, eu senti falta dessas pequenas coisas. Porque no fim das contas, The Last of Us não é nem sobre apocalipse zumbi. É um ponto fixo da trama, tá? Eles fazerem isso daí de palhaçada, de uma cena de zumbi por episódio, algumas vezes nem tendo. Aí, porra, vai tomar no cu. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é uma cena simples do Joe e a Ellie tocando violão, uma coisa simplista, que não precisa de muito pra entender. A jornada em si, os personagens avançando na jornada, cara, isso é mais do que o suficiente pra mim. Eu acho que era isso que eles entenderam no final das contas. The Last of Us é sobre os personagens atravessando aquele mundo. Então, tanto os personagens, tanto a relação deles é um negócio importante, tanto o mundo sendo bem construído, a ameaça sendo presente, tendo imponência, é importante. Por isso que no fim das contas, The Last of Us pra mim foi uma série até que ok, não vou falar aqui que é ruim, mas ela perdeu muito ponto de graça. O negócio dos fillers, cara, você pagar esses 2 fillers e usar esses episódios para desenvolver mais a relação do Joe com a Ellie, botar mais cenas com infectados, deixar a ameaça mais presente, pra no final a gente ter aquela cena do Joe matando todo mundo e você sentir mais impacto, você sentir mais o peso da cena. Cara, eu já disse aqui que isso ia melhorar a série 200%, mas realmente iria. Poderia facilmente ser a melhor adaptação de jogo, videogame para live action, facilmente. E no fim das contas a gente tem uma série que é legal, é divertida. Tem 2 primeiros episódios que são realmente muito bons. E no resto, uma série lá que existe, tem algumas coisas legais, tem algumas que nem tanto. Enfim, pra mim é uma série que fica bem na média. Eu vou dar uma nota 7 aqui pra série. Talvez seja alto, eu não sei. Mas eu acho que, assim, no geral eu daria uma nota, tipo assim, 6, assim. Mas os 2 primeiros episódios são muito bons, tá ligado? Os 2 primeiros episódios dão uma salvada braba assim na série. Enfim. Bom, agora a gente já passou por todos os episódios de The Last of Us. E me conta aí nos comentários o que você achou da série. Achou que ela foi rushada também? Achou que ela teve vários problemas? Ou você achou que foi a melhor série de todos os tempos, né? Comenta aí sua opinião. Bom, obrigado por todo mundo que viu o vídeo até aqui. Obrigado, como sempre. Se inscreva no canal, dá like, compartilha. É o de sempre que vocês sempre conhecem. Então até. Valeu, falou e tchau.